Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Ainda falando sobre a aplicação da definição de derivada, nós vamos resolver alguns exemplos aqui nesta aula que estamos propondo os exercícios sem aplicar, evidentemente, as regras de derivação que ainda nós não apresentamos no nosso canal. Se você já sabe a regra de derivação, provavelmente você já deve encontrar imediatamente a derivada e vamos que vamos. Mas aqui o objetivo principal é fortalecer essa ideia de a derivada ela é pontual, certo? Ela é exatamente naquele ponto e ela difere de um ponto para outro. Perfeito? Geometricamente, a derivada nada mais é do que a inclinação da reta, a inclinação da reta, o coeficiente angular da reta que é tangente à função, ok? Então, nós temos que colocar isso em mente. Uma outra coisa que nós já estudamos em aulas anteriores é que a derivada, isso agora fazendo um link com a física, a derivada do espaço me dá a velocidade instantânea naquele determinado tempo, ok? Desde que eu tenha a função horária da minha velocidade, através da derivada, a gente consegue achar a velocidade instantânea, tudo bem? Então vamos aos três exercícios que foi proposto aqui. Não são difíceis, pois já resolvemos vários exercícios relativos à definição de derivada e vocês vão gostar, é até gostosinho de fazer, não é ruim. Primeiro a gente vai lembrar a definição, a derivada por definição, né? A derivada pela definição, nós chegamos a essa conclusão geometricamente falando, que a derivada de f de x, ela é dada pelo limite, quando x tende a x0, de f de x menos f de x0 sobre x menos x0. Essa é a definição que nós vamos ter em mente sempre que a gente for solicitado em resolver algo aplicando a definição de derivada. Legal. Feito isso, ele quer a derivada desta função x² mais 5, quando x, na verdade aqui é 4, tá pessoal? Não, eu acho que é 5 mesmo. Acredito que seja 5 mesmo. Então vamos aplicar a nossa definição de derivada. Então a derivada em 2... ela é o quê? É o limite de f de x. Quem é o f de x? x² mais 5. Menos o f de x0. Vou colocar entre parênteses aqui. O f de x0 é você fazer o x2, no caso o f de 2, né? Fazer o 2, no lugar do x na função, eu vou substituir 2² mais 5. Isso dividido por x menos 2, quando x tende a 2. Tudo bem? Uma questão bem tranquila,
Questão bem relativamente fácil de entender e de fazer. Então, a derivada em 2 é o quê? Vamos organizar aquilo ali. O limite, organizando melhor aqui, e me permita eliminar parênteses e efetuar essa operação ao mesmo tempo, uma vez que a gente está lidando com alunos de ensino superior, né, que isso aqui já é um estudo mais avançado, estamos falando de primeiro período aí do ensino superior. Bom, dentro do parênteses, o que eu tenho? 2 ao quadrado, 4, 4 mais 5, 9. Ah, então aqui é menos 9. Dividido por x menos 2. Quando x tende a 2. Continuando aqui o raciocínio, nós podemos dizer que a derivada em 2 é igual ao limite. Vamos melhorar aquilo ali, né? Poderíamos ter feito imediatamente, mas só para não ficar pulando muitas etapas, x ao quadrado menos 4 sobre x menos 2, quando x tende a 2. Aqui caímos num limite que já é conhecido nosso, uma vez que, se você aplicar aqui o limite, você vai ter uma indeterminação. Logo, você tem que olhar para esse numerador. Infelizmente, pessoal, eu começo a gravar, infelizmente, é desse jeito. Perdoe-me aí, mas também é por uma boa causa, a pessoa está trabalhando também, né? Vamos respeitar, né? Perdoe-me aí o barulho externo, tentar fechar a janela para diminuir um pouco. Então, como eu havia dito, nós olhamos para esse limite e a gente tem que ter aquele olhar daquele estudo de limite que nós já fizemos, que isso aqui é a diferença entre 2 quadrados, eu tenho que fazer a fatoração dessa diferença entre 2 quadrados. Então, a derivada, na primeira derivada, né, evidentemente, em 2 é igual ao limite, e aí a gente vai fatorar isso aqui, extraindo a raiz quadrada desse e desse, e multiplicando a soma e a diferença. Então, ó, raiz quadrada mais a raiz quadrada que multiplica x menos 2, produto da soma pela diferença de dois termos. É a diferença entre 2 quadrados, né? Embaixo x menos 2, vou usar um parênteses para ficar bonitinho, quando x tende a 2. Então aqui eu posso cancelar esse com esse, fiquei com a derivada em 2, sendo o quê? Sendo o limite, quando x tende a 2, de quê? De x mais 2. Logo, nós concluímos que a derivada em 2, que é o que ele estava pedindo ali, agora eu posso calcular esse limite, é esse limite aqui, vai ser 2 mais 2, e portanto, a derivada em 2 é 4. Espero que tenha sido bem esclarecedora essa questão. Vamos para a próxima questão, que neste momento ela diz assim: determine a derivada de f de x pela definição. Só que tem um problema, você poderia perguntar assim: mas professor,
não foi definido o x0 ali, não foi definido o valor numérico da função ali. Para qual valor numérico da função ali? A gente pode fazer uma generalização e depois a gente troca por f de x, porque essa generalização também pode ser entendida como x. Então, podemos usar o A, o B, o C, o D, o H, o que vocês quiserem. Vamos fazer assim, preste atenção. Eu vou achar a derivada em A. Você pode fazer isso em qualquer letra, tá, pessoal? Não necessariamente A. Isso vai ser igual ao limite quando x tende a A. Isso é bem óbvio mesmo, porque o x sempre vai tender a esse valor numérico aqui, tá? De quê? De f de x menos o f do x0, que o x0 no caso aqui nosso é o A, é o valor numérico quando a função assume o valor numérico de A, sendo A um número qualquer, sobre x menos A. Esse A passa a ser o nosso x0. Eu chamei o x0 de A. Tudo bem? Beleza. Continuando o raciocínio, fazendo as substituições, então f', né, a primeira derivada em relação a A, em A, é o limite quando x tende a A. O f de x, quem é? É x ao quadrado mais 2x. Menos o f de A. Posso até fazer separadamente aqui, ó. F de x é x ao quadrado mais 2x. Logo, o f de A vai ser A ao quadrado mais 2A. Então, eu coloco entre parênteses aqui, ó. A ao quadrado mais 2A. Porque no lugar do x eu coloquei A. Isso tudo dividido por x menos A. Vamos tirar dos parênteses ali. Então, ó, a derivada em A dessa minha função é o limite quando x tende a A. E aí nós temos x ao quadrado mais 2x. Quando eu tenho um menos antes de um parênteses, eu troco tudo que está lá dentro. Menos a ao quadrado menos 2a. Isso tudo sobre x menos a. Perceba o seguinte. Como eu tenho x menos a embaixo, eu vou tentar organizar o meu numerador de modo a perceber que existe alguma coisa a fazer de forma que vai aparecer aí o x menos a ali. Então, olha só. A derivada em A é o limite quando o x tende a A. Vou organizar. E como a gente já tem uma experiência em relação a isso, eu trouxe isso aqui para cá, ó, porque eu vislumbro aqui, ó, o quadrado, a diferença entre dois quadrados, mais 2x menos 2a. E aí, nesse sentido, eu posso fazer aqui
uma separação das parcelas aqui, colocando o denominador nas parcelas aqui, ó. X menos A e X menos A. Porque X menos A está dividindo toda essa expressão. Eu separei minha parcela, perfeito? E juntei aquilo que era interessante para mim. Agora a gente aplica aí uma propriedade dos limites que, quando eu tenho a soma, o limite de uma soma é igual à soma dos limites. Então, ó, vou trazer para cá. E vou fazer assim, ó. A derivada no ponto A é o quê? É o limite quando x tende a A. Note o seguinte, x ao quadrado menos A ao quadrado é a diferença entre dois quadrados. Eu posso escrever assim, ó. X, né? X mais A vezes X menos A. E no denominador fica quem? O X menos A. Mais o limite quando X tende a A de quem? Eu posso aqui fazer alguma coisa aqui? Lógico que eu posso, colocar o 2 em evidência. A expressão permite eu fatorá-la. Eu vou ficar com x menos a sobre x menos a. Coloquei parênteses para ficar bonitinho embaixo. Posso cancelar esse com esse? Lógico. Nesse caso aqui, eu posso cancelar esse com esse? Evidentemente que eu posso. Então, eu obtive o seguinte, que a minha derivada em A é igual ao limite quando x tende a A de x mais A mais o limite quando x tende a A de 2. Lembrando que o limite tendendo a qualquer coisa de uma constante é igual à própria constante. Logo, a gente pode entender isso como sendo o seguinte. 2, o limite, a derivada em A vai ser A mais A mais 2. Por que A mais A, professor? Eu calculei esse limite colocando o A no lugar do X. Então, a derivada em A, a primeira derivada em A, é 2A mais 2. Perceba o seguinte, como o A é um valor qualquer aí, que nós atribuímos, genérico, né? Nós podemos, como ele quer na verdade ele quer uma derivação dessa função aqui, nós podemos transformar esse A em X, porque o A pode assumir qualquer valor, nós não afirmamos qual o valor que ele é. Então, nós podemos escrever que a derivada em X é 2x, estou substituindo, 2x mais 2. É isso. Próxima questão, vamos à próxima questão, que diz o seguinte. Sabendo que f de x é igual a x ao quadrado, determine a derivada em 4. Agora eu tenho o ponto, né? Que a derivada acontece num ponto, né? Ela é pontual. Um determinado valor ali. Então, vamos sempre copiar aqui, ó, a definição de derivada. É o quê? O limite, quando x tende a x0, de quê? De f
de x, deixa eu abrir um pouquinho a janela que está quente pra caramba, menos f de x0. Lembrando que x0, f de x0 vai ser o valor numérico da função naquele ponto ali, naquele ponto 4, dividido por x menos x0. Nós podemos calcular esse f de x0 separadamente. F de x, a gente sabe que é x ao quadrado. F em 4, né? Valor numérico em 4, vai ser 4 ao quadrado. Portanto, f em 4, a função numérica em 4, né? A função f de 4, né? Vai ser 16. E aí a gente substitui aqui, ó. A derivada, a primeira derivada de 4, né? No 4, né? Em 4, é igual ao limite quando x tende a 4 de f de x. Quem é f de x? X ao quadrado. Menos f de x0. F de x0, quando x0 for 4, o f de 4 vai ser de 16. Isso dividido por x menos o x0. X não está tendendo a x0. X0 no nosso caso não é 4. Logo, a derivada em 4 é igual ao limite, e aí você tem que lembrar dos nossos aulas de limite anteriormente, e saber que aqui é uma diferença entre dois quadrados. Pense que x está ao quadrado, mas eu tenho um 4 ao quadrado. A diferença entre dois quadrados, a gente tem que desmembrar, extraindo a raiz do primeiro, mais extraindo a raiz do segundo e multiplicando, digamos, pelo conjugado. Não necessariamente conjugado, a gente não usa essa palavra. Eu costumo falar para os meus alunos o seguinte: a diferença entre dois quadrados é igual ao produto da soma pela diferença de dois termos, quais sejam a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do segundo. Então, o produto da soma da raiz quadrada do primeiro com o segundo, vezes a diferença da raiz quadrada do primeiro, vezes a pela raiz quadrada do segundo. Então, é isso aqui, ó, x menos 4, mas poderia ser entendido como conjugado, mas esse termo conjugado, às vezes a gente usa para racionalizar denominadores, né? Então, tem que ter um certo cuidado na hora de explicar isso aí. É o conjugado? Com toda certeza isso aqui é o conjugado, mas lembrar que isso está muito associado à racionalização de denominadores. Eu posso cancelar isso aqui? Evidentemente. Então, isso a gente implica que a primeira derivada em 4 é o quê? O limite quando x tende a 4 de x mais 4. Nem sei porque eu usei parênteses ali, mas tudo bem, não é erro também. Vamos lá. Então, a gente pode agora calcular esse limite, né? Que aí a gente vai estar calculando a derivada. Calculando esse limite, parece até que já foi feito anteriormente, mas só que com um outro valor diferente e com uma função diferente que essa. Vai dar efetivamente, vai dar diferente o valor, mas é bem semelhante ao primeiro exemplo. Resolvendo o limite, 4 mais 4, a derivada em 4 é igual a 8. É isso, pessoal. Quero dizer que eu gosto muito de estar aqui passando um pouco do conhecimento que eu adquiri estudando e com a minha experiência como professor também. É um prazer muito grande estar aqui ajudando a quem realmente precisa de alguma explicação.
Agradecer a todos vocês que participam aqui e que deixam o seu like, e ainda pedindo que deixe o seu like caso você gostou da explicação, e compartilhe com aquelas pessoas que têm dificuldade em cálculo. E se você não é inscrito, se inscreva no canal e faça o mesmo, compartilhando e dando like, porque isso vai nos ajudar muito, isso nos motiva muito a postar mais e mais vídeos aqui. Até a próxima videoaula, bons estudos para todos vocês.